A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Vamos iniciar então aqui o nosso estudo bíblico, guiados pela Bíblia, guiados pelo Espírito Santo. E eu fiz um roteirinho aqui para a gente seguir. E é bom que você esteja aí com a sua Bíblia aí do lado, se você quiser fazer alguma anotação, um caderno. E vamos dar início então. Então, assim, ó, eu quero começar por uma pergunta. Eu vou pôr meu óculos aqui, porque a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: se você morrer hoje, você vai para o céu? Olha só essa pergunta. Essa pergunta, ela vai mostrar um pouco do conhecimento que você tem da palavra de Deus. Então, vamos lá. Se a sua resposta foi algo parecido com acho que ainda não, por quê? Porque eu tenho muitas coisas ainda para melhorar, preciso aprender muita coisa, cometo alguns pecados, não consigo seguir a palavra, seguir os mandamentos, é muito difícil, né? Estou tentando parar de fazer alguma coisa, parar de beber, estou tentando parar de mentir, enfim, alguma coisa que seja errada. Ou se você pensou, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Por quê? Eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, eu não bebo, não vou para bares e festas. Eu leio a Bíblia, eu oro todos os dias, eu não uso drogas, não traio minha esposa, não traio meu marido, tento não falar mentiras, sabe, essas coisas desse tipo. Não idolatro santos, eu ajudo os pobres, eu dou cesta básica, eu dou roupas, brinquedos, tô sempre ajudando o meu próximo, né? Agora, se a gente parar para analisar essa resposta, você vê que ela tem um ar de santidade. Tudo que você tá buscando aqui te mostra que se você fizer tudo isso que você falou, você é praticamente um santo. Você vive fazendo bem pro próximo. Consegue perceber isso? Então, olha só, e quando a gente pensa que está fazendo bem para o próximo, né? Eu quero que você abra a Bíblia aí em Deuteronômios 13. Eu já deixei aberto aqui no meu computador para eu ler para vocês. Deuteronômios, no capítulo 13. Eu vou ler essa passagem que é muito importante, porque até mesmo outras religiões, elas pregam muito a caridade, né? Ajudar o próximo. Vamos lá, já que você já achou aí na sua Bíblia, olha a importância da gente. Ao fazer caridade, a gente entender o que a gente está fazendo. Então, aqui está escrito assim, ó. Quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal de prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e servímo-los. Então preste atenção, que aqui no começo ele tá falando, eu sonhei que isso vai acontecer na sua vida. E aí, pá, acontece. Ou então vem uma pessoa e fala, eu estou vendo, você vai ter isso, você vai ter aquilo, isso vai acontecer. E aquilo acontecer, presta bem atenção, aquilo vai acontecer. E suceder o tal sinal de prodígio. Prodígio ou milagre, gente, são parecidos, presta atenção. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Presta atenção que o problema não está no milagre em si, o milagre está em não ouvirás as palavras
daquele profeta. Vamos continuar lendo, eu vou explicar. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vós achegareis. Ele não está falando que a gente tem que seguir aquele que fez o milagre, não é porque ele fez um milagre, um prodígio, que ali tem Deus. Ele está falando, após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis. Tá entendendo? Os mandamentos nós devemos guardar de Deus, não os milagres. Porque milagre e prodígio até o inimigo pode fazer. Olha só, a sua voz ouvireis. O que ele está dizendo quando procede o milagre, quando o prodígio acontece? O que acontece? O que ele está falando? Vamos seguir a minha igreja? Vamos na minha igreja porque lá tem milagre. É isso que se deve ser falado? Nós somos a igreja. Uma outra coisa que a gente precisa aprender é o que é igreja. A igreja que Jesus deixou. O que é a igreja? É outra coisa que a gente precisa aprender. Então, presta atenção. E aquele profeta... Peraí, que eu tirei aqui. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e servimos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Dentre os deuses dos povos que estes em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com eles, nem ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Gente, olha só, ele está falando aqui, olha só, que esses prodígios e milagres, esse convite da gente seguir essa pessoa que está trazendo esse prodígio, esse milagre, pode ser teu irmão, pode ser a tua mãe, não importa, pode ser teu filho, pode ser o teu melhor amigo que tem a alma igual a tua. Gente, não devemos ouvir, a única voz que devemos ouvir é a voz de Deus, são os mandamentos de Deus. Então, quando você vai fazer uma caridade para uma pessoa e você chega na casa dela com a cesta básica, é o atendimento de uma oração que ela fez. Falou, Senhor, eu preciso de um anjo, me manda um anjo, eu preciso comer hoje, meus filhos estão passando fome. E aí chega lá você com uma cesta básica na mão. Tá aqui, ó, a cesta básica que Deus preparou. Você entende que você está sendo vamos dizer assim, o anjo enviado por Deus, não que você seja anjo, mas você está atendendo uma oração que a pessoa fez. E você está sendo um milagre ali naquela casa, você está sendo um prodígio. Só que aí Deus está te enviando ali, e Deus diz que a gente tem um propósito na terra, que é levar o evangelho a todas as nações. Em todo lugar aonde a gente for, a gente tem que falar do evangelho. Irmã, olha só, trouxe aqui essa cesta básica, a gente trouxe essas roupas aqui para atender a sua necessidade, mas a irmã conhece o evangelho? A irmã sabe o que Jesus fez por nós? A irmã tem se arrependido dos seus pecados? Você tem confessado os seus pecados a Deus, entregue a sua vida a Jesus? A senhora já conheceu Jesus? Você sabe o que ele fez na cruz? Você sabe que ele morreu por nós? Pelo perdão dos nossos pecados, para termos a vida eterna? Então, assim, se você não conhece o evangelho, você vai chegar lá, vai dar a cesta básica e vai falar, vão para a minha igreja. Vão para o lugar que eu frequento, um espírita, vamos dizer assim. Ele chega lá, ele vai doar a cesta básica, ele vai falar, vamos lá no centro espírita com a gente, você vai ver que ali Deus fala com a gente. Eles também falam de Jesus, eles também falam de Deus.
Você vai ver ali, ó, você pode falar até com seus ancestrais. Tá pregando o evangelho? Não tá. Então, assim, é isso que a gente tem que prestar atenção. A gente não tem, de onde eu vim, falava-se assim, eu durante anos, e há 2 anos atrás, 3 anos atrás, bem assim no fim da pandemia, eu comecei a fazer muitas missões e enchia o carro de cesta básica, final de ano, enchia, era caixas de panetone, brinquedo para as crianças. Eu e meu esposo, a gente saía e ia nos lugares mais desertos, assim, onde tinha uma casa a cada quilômetro de distância, um vizinho do outro, onde a necessidade era extrema. Eu chegava lá, a gente fazia doação. Eu não ouvia ninguém pregar Jesus na cruz. O que eu ouvia era: vamos na nossa igreja, lá Deus vai falar com você. Vai falar o quê? Vai falar do evangelho? Vai fazer o quê? Vai fazer revelações da tua vida? Olha, Deus vai te tirar do lugar que você tá. Deus vai te levantar por cabeça. Deus está removendo a pedra do sepulcro, do seu caminho, aquele que te atrapalha, não vai te atrapalhar mais. Deus vai remover, Deus vai tirar nem que tenha que descer a terra abaixo. Isso é evangelho? Isso são promessas. São promessas que não tem nada a ver com a pregação do evangelho. De que adianta a pessoa ter desejos de realizar tudo aquilo que ela quer para si, mas ela não ter Jesus como seu legítimo salvador? Ela não entendeu o evangelho de Jesus. Ela vai continuar indo em uma igreja, em uma instituição, em um não sei o quê, porque ela quer ir ali alimentar a alma dela, ela quer ali alimentar o ego dela, ela quer ouvir que você vai ter um emprego, que Deus, esse casamento é de Deus, que você pode comprar, que você pode mudar, que você pode isso, que você pode aquilo, vamos lá na minha igreja. Aí a pessoa vai e revela tudo, assim como é em outros lugares também. Você chega lá e senta lá, e aí a pessoa começa a falar: olha só, a pessoa que morreu era assim, assim, assado. Olha, o fulano que morreu era assim, assim, assado. Não era? Eu sei o que você está fazendo da tua vida. Isso aconteceu com você. Mas você sabia que a terça parte do céu caiu com o diabo? E ele e os seus sentinelas estão vagando pela terra. E eles sabem tudo o que acontece na tua vida desde muitos anos. Desde tataravó, desde avó. Então, quando você entrar em um lugar e a pessoa começar a falar da tua vida, o que aconteceu, você tem que prestar atenção no que ela está falando. Porque ela pode estar falando da parte de Deus, se ela estiver pregando o evangelho para você, se ela estiver falando o que está escrito nas escrituras. Agora, se vir com essas adivinhações, que se troca o nome por revelações, a gente precisa ter cuidado. Porque o evangelho de Deus, ele não vem para te dar prosperidade, ele não vem para trazer revelações da sua vida. Você não precisa saber o que já aconteceu na tua vida, você precisa saber o que vai acontecer. Jesus vai vir, vai buscar os seus escolhidos e você está em paz. Você vai para o céu? Você tem certeza que você vai? Você tem andado em santidade? O que é andar em santidade? Então, assim, a gente, além de saber receber uma pessoa e a gente conhecendo o evangelho, a gente consegue distinguir se ela tá falando da parte de Deus pra gente, porque às vezes a gente é um necessitado. Às vezes chega alguém na nossa porta e vem falar: olha, eu trouxe essa cesta básica para você. Mas olha, vamos lá naquele lugar? E às vezes a gente é quem leva a cesta básica. E o que você tá falando? Por muito tempo eu falava: vamos na igreja. Eu convidava minhas amigas para ir na igreja, assim: gente, vocês precisam ir na minha igreja não cobra dízimo. Lá você não tem que dar dinheiro. Nossa, não, você não precisa. Não, vamos na minha igreja, porque lá tem, a orquestra é tão linda. Vamos na minha igreja, porque lá tem a revelação da palavra. Vamos lá. Deus vai falar com você. Eu nunca cheguei numa amiga e falar: amiga, você sabe o que Jesus fez por você? Vamos buscar uma igreja aonde a gente aprenda o que Jesus quer da nossa vida, porque quando a gente chega numa igreja que ela é cristocêntrica e que ela é bíblica, ela vem e confronta o nosso pecado, ela vem e mostra pra gente tudo aquilo que a gente tem feito de errado, quão pecador a gente é.
a igreja, ela ensina a gente a andar em santidade, e andar em santidade não tem nada a ver com andar com uma saia até o pé, um cabelo enorme, um homem que só usa calça, que tem o seu cabelo cortado o tempo inteiro, não tem nada a ver. Isso não é santidade. Isso não tem nada a ver com santidade, gente. A gente precisa entender que o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. A gente tem que colocar a necessidade do nosso próximo acima da nossa, e a gente tem que andar em santidade pelo nosso próximo, porque Deus mandou. E a gente vai chegar também nesse assunto de santidade. Então, olha só, quando a gente entra, voltando lá lá em cima, né, onde a gente estava falando de eu acho que eu vou pro céu porque eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo. Por que você não rouba? Por que você não mente? Por que você não cobiça o próximo? Você consegue ver que não é sobre você, mas sim sobre o próximo? Você não vai cobiçar a mulher do próximo. Você não vai mentir para o próximo. Você não vai roubar o próximo. Nada sobre nós. Entendeu? É isso, gente. A questão da roupa, a mulher de Deus, ela tem que andar com modéstia, assim como o homem, porque nós não podemos ser pedra de tropeço no caminho do próximo. Eu não vou usar uma roupa aonde eu vou desrespeitar o meu esposo e ainda vou causar uma briga no casal que está do meu lado. Causar ciúmes. Causar um desejo. Às vezes nem rola uma briga ali, mas aquele homem, ao te ver com certo tipo de roupa, ele vai te desejar. Ele vai te cobiçar. E você vai estar causando um pecado nele. Você está sendo uma pedra de tropeço. E a palavra de Deus diz: ai daquele que é pedra de tropeço no caminho do próximo. Olha a gravidade disso. Porque, gente, o pecado não está no ato em si da traição. O pecado, a palavra de Deus diz que é aquele que pensar em cobiçar a mulher do próximo já pecou. Então, só de pensar, ele já pecou. E você tá causando o pecado do próximo. É por isso que as nossas vestes têm que ser decentes. É por isso. Então, vamos lá, continuar. Você percebeu, né? Todas essas nossas respostas são baseadas nos 10 mandamentos, né? Que Deus deu para Moisés lá no início. Então, olha só. No livro de Romanos, se vocês pegarem o livro de Romanos para ler, vocês vão entender que os 10 mandamentos, eles vêm para mostrar para o pecador o pecado. É para isso que existe os 10 mandamentos. Não quer dizer que se você não estiver fazendo, tá tudo certo. Ele está revelando o quão pecador a gente é e a gente não consegue ver isso. Gente, nós somos tão pecadores, nós somos tão nada diante de Deus. Nós precisamos nos arrepender, gente, nos arrepender, ter um coração contrito, entregar nossa vida para Deus e andar em santidade. Vamos continuar aqui. Então, agora eu quero que você... vou deixar aqui, já que a gente já falou dos 10 mandamentos. Em Êxodo 20, você encontra lá a passagem que fala dos 10 mandamentos. Tá? Então, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem do seu servo, nem da sua serva, nem o boi, falando da inveja, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Né? Isso quer dizer que você não entendeu biblicamente e não conheceu e não entendeu o evangelho se você pensa que fazendo isso você vai para o céu. A gente precisa entender o que nos leva à eternidade. Através dessas respostas que a gente colocou aqui, fica nítido que o mérito da salvação vem das nossas atitudes, vem daquilo que você faz ou daquilo que você deixa de fazer. Então, assim, vem da força das suas mãos. Você conseguiu perceber isso? Então eu vou para o céu se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu não fazer aquilo, se eu não fazer isso, vem de você. Agora só, esse estudo, ele vai fornecer argumentos bíblicos que vai fazer você entender se você é uma pessoa salva ou não.
Aqui você vai entender a questão do pecado e entender por que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Com esse estudo você vai entender sobre a graça, o que é realmente a graça de Deus, e vai entender sobre você mesmo. Eu vou te passar aqui uma segurança bíblica a respeito da salvação de Cristo Jesus. Assim, eu desejo que esse estudo fique na sua mente, desça para o seu coração, para que isso traga realmente um significado de vida para você. Aqui a gente precisa entender que a salvação não está pelo poder da nossa mão, mas sim somente por Jesus. Nada do que você faça vai salvar você. Então, o que a gente precisa entender é, você não é salvo porque você doa a cesta básica, porque você ajuda o teu próximo. Você não é salvo porque você usa uma saia comprida até o pé, porque o seu cabelo é longo. Você não é salvo porque você não joga bola e você não usa calça. Você não é salvo por nada do que você faz. Você é salvo somente porque Jesus morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. E se você crê que Ele é o teu único e suficiente Salvador, e você persistir na palavra, assim você será salvo. Pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor, não porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso. Então, a graça, ele é o dom não merecido, é o dom da fé, de crer em Cristo Jesus, que Deus coloca na gente. Porque a fé é um dom, nem todos têm o dom da fé, nem todos acreditam em Cristo Jesus, né? Nem todos são escolhidos. Então, a partir desse estudo, é isso que a gente vai entender. A gente vai entender a graça, a gente vai entender a fé, a gente vai entender esse dom. A gente vai ver que não é por nossas mãos, mas sim por Jesus, por Deus. Tá? Então, a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender qual é a nossa condição diante de Deus, né? Qual a minha posição diante de Deus? Qual a minha condição? Né? O que eu sou para Deus nesse momento? A gente precisa entender isso para que a gente possa dar continuidade, para a gente entender por que eu preciso de Deus me salvar. Por que Jesus morreu na cruz para me salvar? É isso que a gente precisa entender.